Alguém tocou fogo, porque tocou mesmo com raiva. Não foi curto-circuito, não foi nada. Tocaram fogo de sacanagem. Essa é a realidade. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho com o Zé Pedro. Enquanto a gente conversa com ele, enquanto a gente dá uma ligada aqui para ele, Zé Pedro, que nesse momento deve estar almoçando, assistindo nós, mas ele vai parar de almoçar para falar com a gente. Vamos colocar aquela matéria. Colocar a matéria? Pode colocar? Não? A matéria? Vou colocar a matéria para você ficar entendendo o que aconteceu no ar. Era madrugada quando Fábio ouviu tiros e, na sequência, gritos. Ele estava em casa com a família e o alternativo na calçada quando o atentado aconteceu. Escutei o pessoal fora gritando fogo, fogo, fogo. Aí meu genro foi na janela, abriu, correu, me chamou. Mas meu carro tá pegando fogo. Maria, tentei sair de casa, né? E tentei abrir a porta do micro-ondas. Ligeiro, a chama consumiu, veio em cima de mim, eu tive que entrar, fechei a porta. Corri pro quintal, derrubei o muro para passar minhas filhas, minha esposa, por trás de casa, para sair de casa, que tomou conta de tudo, né? Ao todo, foram 4 alternativos que sofreram atos de vandalismo. O mais grave foi contra o veículo de Júlio, que estava na garagem da casa onde ele mora no Potengi. O fogo também atingiu o carro de passeio e a lateral da residência. O prejuízo passa de R$100 mil, porque só o alternativo, que era o ganha-pão que eu tinha, tá? Ele valia em torno de 75, 80 mil reais. Aí tem o carro pequeno que eu perdi também, e aí a casa, que a casa inclusive é alugada. E quase perdi a vida porque o fogo consumiu todo o carro, pegou na casa e no carro pequeno. E eu estava jogando muita água, me esforçando para poder proteger o cilindro de gás do carro, que estava próximo do micro-ônibus. Por salvação, esse cilindro não explodiu, porque eu poderia estar morto agora. Entendeu? Então foi um atentado contra o patrimônio meu e da população que está sem transporte agora, e um atentado contra a minha vida, porque era para mim estar morto agora. Os outros 2 veículos não foram queimados, mas perfurados por balas de arma de fogo. Um deles é de seu Reginaldo. Eu escutei assim uma base de 3 tiros, mas não sei, parece que só foi 2 que tá os 2 buracos de bala. Aí estourou os 2 vidros, o vidro traseiro e o dianteiro. O senhor acordou na hora? Acordei na hora. Aí o menino viu a zoada de moto sumindo, né? Aí ninguém sabe. Permissionários e motoristas dos veículos registraram queixa na delegacia de plantão da Zona Norte. A presidente da Cooperativa de Transportes Autônomos de Natal, Copetrans, explica que os veículos que sofreram os atentados recentemente deixaram de ser membros do Citoparne, Sindicato dos Transportes Opcionais do Rio Grande do Norte, e que os atos de vandalismo podem ser por represária. Há mais de 3 meses a gente vem sentindo ameaças. Eu sou uma que direto já tem um boletim de ocorrência, como nossos companheiros, todos que nós faz essa providência. Agora nós vamos querer que a polícia tome definitivo a posição, porque hoje foi provado tudo que a gente estava fazendo atrás, né? Todas as denúncias, o boletim de ocorrência. Então hoje chegou a mostrar que quem estava ameaçando provou que fez. A ameaça que eles fez hoje foi cumprida. E que hoje mesmo, um companheiro da gente estava lá na Ribeira e um deles avisou para um companheiro que não só foi esses 2 não, vai ser muito mais. Nós implantamos linhas complementares, essas linhas facilitam o sistema operacional nosso, porque são carros pequenos, e atende a população que estava sem transporte, né? E agora nós estamos provendo transporte para a população, e como nós discordamos da linha de pensamento deles, então eles simplesmente vieram e cometeram atentado contra a gente. Nós já vínhamos recebendo ameaças há bastante tempo, e agora se concretizou nessa madrugada. Nós tivemos 4 carros arrebentados. Olha, o Zé Pedro, o Pedrinho, como queira, já está na ponta da linha para falar conosco. Comunicação, né, comunicação da Citoparne. Ô Pedrinho, conta para nós, Pedrinho, ontem a gente leu aqui uma nota, porque claro que vocês da Citoparne não concordam com o que estão falando, teriam que provar, mas fala para nós, qual a sua situação, qual é a visão da Citoparne em relação a esses atentados, digamos assim. Boa tarde, Pedrinho. Isso, boa tarde, Papinha, boa tarde, ouvinte. Eu quero esclarecer primeiro que essa não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisas com os transportes alternativos. Na nossa história, desde quando a gente surgiu,
toda vez que a gente vai dar um passo importante para fortalecer o sistema, acontece esse tipo de coisa. Espero que dessa vez as autoridades competentes investiguem e vá até o fim. Porque o que a gente entende é que é um atentado, mas nós não vamos assumir essa conta, porque nós não temos interesse nenhum, nem é esse tipo de postura que o Citopani tem. O Citopani tem uma postura de lutar firme pelos seus interesses, né? Pelos interesses da sociedade, que é a quem a gente presta serviço, mas não desta forma. Só para ter uma ideia, o que está acontecendo é que os empresários, os grandes empresários de ônibus, criou uma cooperativa e colocou alguns permissionários à frente para ser teste de ferro. E aí esse permissionário passou a defender um outro tipo de transporte. Só para ter uma ideia, essa cooperativa, os transportes que estão lá, estão enfaixados com faixa das empresas, e não dos alternativos. A gente defende 177 alternativos na cidade, eles defendem 80. A gente defende um transporte alternativo que saia da periferia e venha ao centro, e eles defendem um alternativo que fique a serviço dos ônibus. Assim, as diferenças existem, as diferenças políticas e de visão de transporte que a gente quer para a cidade. Não esse tipo de coisa. Assim, quem estiver acusando vai ter que provar. Okay. Eu acho que quem tem que buscar os responsáveis é as autoridades. Mas se tem alguém que já está acusando, apresente as provas. Okay. Porque nós vamos cobrar isso. Ok, Pedrinho, obrigado. Pedrinho aí a sua versão já como o setor de comunicação de Citopani, Pedrinho, dizendo que não vai assumir a culpa a Citopani de forma alguma. A polícia que investigue, né? Investigue para saber quem fez isso, quem mandou, quem, sei lá, resolva-se da melhor maneira possível. Os cabos só não podem ficar também no prejuízo, essa é a realidade. Você vai fazer concurso público onde